Como funciona a democracia na China? É democracia? Não é regime? Meu Deus, José Cobori foi no Irmãos Dias Podcast e explica pra nós. Falando assim, China, né? Que a China, o que muitos economistas, enfim, falam, pessoas influentes, é que a China tem dados muito escondidos, que não ficam muito claros ali pela... Não fica. Inclusive, Estados Unidos coloca tudo no Facebook. Estados Unidos pega todos os seus dados e fala assim, Facebook, tá aqui, espalha pro mundo. É assim que funciona. Inclusive... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com você? Ô, pessoal do YouTube, eu tenho 2 convites pra fazer pra você. O primeiro é, você já se inscreveu no canal? A gente tá próximo de bater 40k de inscritos. Estamos com 39.600 e tanto. Esse é o assunto número 1. Assunto número 2, você já pensou em se tornar membro desse canal? A gente tem 2 níveis de membro, você pode escolher um deles, tá? Mas eu vou te indicar um deles. O nível 2, por R$19,99. Por quê? Porque nesse nível você tem acesso a tudo que eu faço. A mais de 200 vídeos exclusivos só para membros. E a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu conto as fofocas, falo mal dos outros, fico falando... Enfim, é uma delícia. Participe. Lembrando que quando você vira membro, você apoia o pequeno criador de conteúdo, que sou eu no caso. Torne-se membro. É muito gostoso. Tem mais de 200 vídeos só para membros, cara. Vem comigo. Questão até de como a China vem progredindo. Não é a Juliette? Pior que parece um pouquinho com a Juliette mesmo, né? Enfim, PIB, todas essas questões. Se a gente for falar de Estado, né? A gente está falando que a China é comunista e portanto, a maioria das coisas está na mão do Estado, as empresas ali fortes. Mas falando sobre a questão, vamos falar assim, dos que vivem ali da classe baixa, você não acha que a China deveria, por ser um país que tem essa mão do Estado, melhorar a condição de vida dessas pessoas, já que elas trabalham com tanto pouco dinheiro? Por que a China não protege essa classe mais humilde que tem lá e, ao invés disso, deixa eles trabalharem a mais com um salário, medíocre para os outros países? Isso não seria um pouco capitalismo? E não seria um pouco falta do Estado chinês de controle? Isso seria capitalismo? É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Cara, que doideira, né? Eu adoro como... Nem é uma crítica covarde não, tá? Chat, né? Inclusive, a gente tenta ser o mais respeitoso aqui. Mas é engraçado como as pessoas, ao tentarem criticar a China, e eu deixo bem claro que a China, como qualquer lugar do mundo, é passivo de críticas, mas é curioso como ao criticar a China, se critica o capitalismo, que é um negócio que muitos desses canais, podcasts liberais, eu nem tô falando que o caso especificamente deles aqui, defendem, né? Então, tipo, eu fui criticar a China, a bola curva me acertou. Lá também os benefícios da classe menor? Cara, eu acho que assim, eu tenho estudado bastante a China e eu acho que tem muito preconceito, né? E eu até como oriental posso... É até engraçado eu falar disso, né? Quando eu faço a crítica, eu falo assim, nós do Ocidente temos preconceito, apesar de ser descendente de oriental, né? A gente olha muito para a China com o olhar do Ocidente, né? Tem um livro muito bom de uma economista chinesa que chama Kenyu Jin, chama O Novo Manual da China, Além do Socialismo e Capitalismo. Ela conta uma história própria dela e depois ela faz as críticas como economista, né? Para analisar o que seria a China. Porque tem sempre, a China é capitalista, a China é socialista, né? O professor Elias Jabbour fala que ela é um socialismo de mercado, que eu acredito que esteja mais bem enquadrado quando você olha os modos de produção, né, das economias. Mas ela diz que ela foi estudar, fazer o ensino médio, estudou lá no Bronx como chinesa, né? E ela se sentia muito incomodada assim, das perguntas que os americanos faziam para ela, né? Mais ou menos nesse sentido, como você se sente lá naquela ditadura, né? E o presidente, e você não tem acesso a dados, você não, sei lá, você não tem WhatsApp, você não pode acessar o Google. E ela, como chinesa, ela falava que aquilo para ela, o pessoal tá falando em grego, que não é uma preocupação chinesa aquilo ali, né? Então ela começou a ver que o Ocidente tinha uma visão diferente do que tem o Oriente, né? Cara, isso é tão... Pô, isso faz muito sentido, gente. Existem visões diferentes dentro do Brasil, cara. Ó, eu moro no estado do Pará. Cara, quantas vezes eu conheci gente do Sul e Sudeste que, ao vir pro Pará, ou ao perguntar sobre o Pará, a pergunta era, pô, mas é verdade que tem onça na rua? Tá ligado? É verdade que tem onça na rua? Aí você fica, depende de que rua que você tá andando, tá? Ou acontecia pior, tá? Existe uma zona de exploração da companhia Vale, né? Na cidade de Paraupebas e Serra dos Carajás, que é onde eles exploram. E Serra dos Carajás existe um pequeno distrito que é uma cidade, entre aspas, controlada pela Vale. Então é uma cidade como uma vila militar, tá ligado? Onde ela tem asfalto, tem tudo, as casinhas populares, tudo bonitinho. Por ser uma serra, um lugar mais frio, mais ameno.
E é uma zona de proteção ambiental, porque você sabe, né? A Vale tem isso, né? Olha só, eu vou destruir o meio ambiente, mas eu tô fazendo aqui uma zona de proteção ambiental. Então, como essa área é zona de proteção ambiental, é uma área que, na área que as pessoas moram, existem grades assim, né? É uma grade, de certo modo, de arame, protegendo o distrito da cidade, protegendo dos animais silvestres, porque senão eles vão entrar na cidade, obviamente, é uma área de proteção ambiental. Então, nesses lugares, do lado de lá da cerca, porque é uma cerca vazada, você vai ver a onça passar, eventualmente. E aí o cara que é de fora tira foto disso e fala, olha a onça na rua. Mas, mano, é que você invadiu o território do bicho, tá ligado? Mas o ponto é, esse preconceito, essa predisposição de achar que todo lugar que não é Rio, São Paulo, tudo é uma grande selva, acontece no Brasil. Então, é claro que vai acontecer dos Estados Unidos com relação à China. Pô, quantas vezes a gente já viu história de brasileiro que conhece americano, que pergunta se, pô, lá no Brasil tem Coca-Cola? Vocês têm uma ideia, mano. Os caras às vezes não têm noção do tamanho que a globalização bateu no mundo, tá ligado? Tem um japonês. Eu morei 2 anos no Japão. Você vai lá, os valores deles, assim, a gente acha algumas coisas absurdas, para eles são extremamente normais. Igual, só fazendo um adendo aqui, tá, galera? Se eu estiver fugindo muito, assim, viajando muito no assunto, vocês me chamam a atenção. Eu morei 2 anos no Japão, e quando eu fui pro Japão, com essa visão de brasileiro, né, de ocidental, eu achava, assim, um país, teoricamente, você acha que eles são muito machistas, né? A mulher lá tem que obedecer ao marido, até na fábrica que eu trabalhava, a mulher, inclusive, ganhava menos, né? Fazia, talvez, o mesmo trabalho que o homem, ganhava menos, e eu era revoltado com aquilo, né? Eu até defendia as mulheres lá na linha de produção, eu tinha um lado meio revolucionário quando eu era mais novo, né? Então eu tinha esse olhar de que, putz, que absurdo, né? Como que isso acontece e tal. Aí de um tempo pra cá eu comecei a estudar mais as culturas e tal. E eu tenho um irmão que mora lá, ele foi até antes de mim pro Japão. Eu fui em 1990, né? Então faz tempo. Morou onde lá, José? Eu morei numa cidade chamada Ogassa, que era perto de Hamamatsu. Não sei se vocês conhecem o Japão. Eu fui pro Japão no estado de Shizuoka. Mas eu fui pra Osaka. Cara, tudo que eu sei sobre o Japão eu aprendi vendo Digimon. Osaka. Tóquio, Kyoto e Hiroshima. Você foi E Samurai X. quase toda. E depois eu voltei em 2015 com a minha família toda, né? Eu tenho 5 filhos. Aí eu voltei, eu, minha esposa e 5 filhos. Inclusive a gente era meio que objeto de análise, né? Os japoneses Olha esse comentário aqui do chat. Eu precisei vir morar na Bahia pra descobrir que aqui ninguém fala meu rei. Como assim ninguém fala meu rei? E rede é algo raro de encontrar nas casas. Meu Deus, minha vida é uma farsa. acham assim, aquela família gigante de, teoricamente, japoneses, mas lá tem o japonês muito quieto, né? E a gente andava falando muito, assim, né? Dentro do metrô. No metrô eles não falam, né? Não falam. O japonês no metrô é um silêncio. Não é silêncio. igual aqui no Brasil que o pessoal tá ouvindo funk, tá conversando. E nós fomos em 2 casais e a gente ficava quietinho, assim. A gente tava ali, a gente não queria ser mal educado. Mas eles estão super concentrados, estudando, lendo. Não é? É bem diferente. E no metrô de Nova York, que é rato carregando pizza, você já viu? É um meme famoso, né? Um rato carregando pizza. O cara filmou com o celular um rato carregando uma fatia de pizza no metrô de Nova York. E você anda na estação lotada, assim, é um silêncio, né? Você não vê aquele silêncio. burburinho. Aí você falando assim, eu lembrei, eu tava nessa viagem, eu entrei no metrô e meus 5 filhos, o mais velho já era adulto e o mais novo era adolescente, né? Dos 5. E aí entrou lá os 7 lá e aí um filho meu falou, pai, por que toda vez que a gente entra no metrô, todo mundo fica olhando pra gente, né? Eu falei, se você notar, é só a gente que tá falando dentro do metrô. Exato. Aí eu falei, vamos fazer um teste. Vou contar até 3, a gente faz silêncio, você vai ver se vai escutar alguém falando aqui. Aí 3, cara, o trem lotado. Aquele silêncio, assim, o japonês. O que não tá fazendo nada, tá só. Eles gostam muito de ler, Sim. infelizmente, né? Hoje em dia, celular, mas ninguém falando nada. Então, assim, a gente era meio que uma atração turística, onde a gente passava conversando, né, eles acham estranho. Então, assim. E aí eu tinha muito esse preconceito, né? De, putz, o japonês é machista e tal. Aí depois eu vim estudando e eu comecei a analisar. Esse meu irmão já pegou a cidadania japonesa, ele foi antes de mim, né? Então tá mais de 30 anos no Japão. Ele casou com uma japonesa, tem 2 filhos japoneses. E aí você vê como as coisas são difíceis de entender, né? Tinha esse lado machista que eu vi, mas aí o meu irmão falou que quem manda na casa, nas finanças, é a esposa. Olha aí. Então tudo que ele ganha, ele passa pra mulher. É a mulher que organiza as finanças do lar. Então ele falou assim, se eu quiser ir ali tomar um lanche, eu tenho que pedir dinheiro pra ela. Olha, cara. É cultura Não sabia diferente, é uma disso, cultura é. diferente. Porque tem planejamento, né? Eles têm um planejamento financeiro lá, ó. Tem que gastar, sei lá, com lazer você vai gastar X ienes, né?
Então, quando você vai sair daqui lá, ele diz que tem E que aqui, pedir. aqui é diferente, né? Pedir, né? Aí você fala, putz, mas aquela visão que eu tinha de machismo, se a mulher manda nas finanças, na verdade quem manda é a mulher, Sim, não é o homem, né? exatamente. Então você fica... Então assim, quando você olha, você vive a cultura, mas você vê que é completamente diferente. E essa economia chinesa, depois ela se formou, graduou em Harvard, fez pós-graduação em Harvard, e ela é professora da London School of Economics, em Londres. Então ela já, assim, já tem muita vivência no Ocidente, e ela escreveu esse livro explicando essa diferença de cultura e por que o Ocidente tem esse preconceito e não consegue entender a ascensão da economia chinesa. Né? Ele falou assim, o chinês ele tem um conceito de liberdade diferente da gente. Mas aí, inclusive, eu faço um adendo, né? Será que não consegue entender ou literalmente não quer entender? Eu acho que muito mais não quer entender, tá ligado? Sabe? Essa é a verdade, chat. A verdade é que os Estados Unidos, até onde a gente vê, como nação, tá? Não tô falando de universidades ou algo do tipo, mas como nação. Eles são muito autocentrados, tá ligado? Tipo assim, eles se acostumaram com a ideia de que eles exportam cultura pro mundo inteiro, logo eles absorvem pouca coisa do mundo. Absorvem no sentido honroso da parada, porque de outras formas absorve, né? Com leis de propriedade intelectual, essa coisa toda. Mas no sentido de tipo, a gente tá aprendendo com outros países, isso aparentemente não rola. E o Brasil, como é quintal dos Estados Unidos, graças à grande mídia, né? A gente fica nessa. Fica o tempo todo, não, porque olha só, esse cara aqui é formado na faculdade de Harvard. Esse cara aqui é a faculdade de Yale. Mano, só tem essa faculdade no mundo, parece, né? Aí você vê vários outros países, como a China, por exemplo, inovando tecnologicamente e não tem uma reportagem falando assim, pô, o cara se formou na faculdade de Seul, mano, olha lá, que pica, tá ligado? Você vê que isso não rola? Para pra pensar nisso. É curioso, né? Uhum. Então, quando a gente fala assim, você não é livre lá, você não pode falar, você não... Ela falou, cara, mas o chinês não se preocupa com isso. Aí fizeram uma pesquisa, 93% dos chineses, a segurança para eles veio antes da liberdade. E nos Estados Unidos é 39%. Né? Então, Seul na Coreia, Choco. Não, eu só tava tentando dar um exemplo, não tava tentando falar especificamente da China, tá? Tava tentando sair só do eixo Estados Unidos. nos Estados Unidos a liberdade vem antes. Então, falou, você tem um olhar enviesado quando você começa a olhar para a economia da China. Então, para o chinês, ele tem um conceito de democracia diferente. Uhum. E se você olhar a estrutura de democracia na China, ela talvez seja até mais representativa do que no Brasil, do que nos Estados Unidos. Porque lá eles têm muito da economia local, né? Eles elegem os prefeitos locais e os prefeitos locais eles têm até muito mais poder político do que tem um prefeito no Brasil. Depois tem toda uma estrutura que é difícil de explicar, que vai elegendo os representantes do Partido Comunista até chegar no poder central, que é o presidente da China. Uhum. E ele tem uma ascensão política muito forte sobre toda a estrutura política do país. Só que a economia é descentralizada, por isso que eles cresceram bastante. Os prefeitos locais têm um poder econômico de coordenar a economia no local muito maior do que tem um prefeito no Brasil. Então, assim, tem características diferentes, né? E ela explica que essa economia funciona desse jeito porque a cultura da China permite que funcione desse jeito. E eles respeitam muito a figura do presidente. Apesar deles terem poder político, eles respeitam muito o que vem da ordem, né, de cima. E aí ela comenta que ela achava muito estranho. Por isso até ela escreveu esse livro, porque até agora as pessoas ainda têm muito esse questionamento. Quando ela vai dar palestra, as pessoas perguntam, né? E aí ela falou que a diferença lá, como ela está nos Estados Unidos, né, é que nos Estados Unidos mudam-se os partidos, mas não muda o governo. Uhum. E na China muda-se o governo, mas não muda o partido, né? O partido é sempre o mesmo, que é desde da Revolução Comunista de 49, né? Então, ela falou que esse olhar que a gente tem do que é importante para o chinês, na realidade a gente está com um olhar nosso, né? O que é importante. Então ela falou, ela lembrando quando ela era adolescente, que as pessoas questionavam coisas que para ela não era importante. Então tem uma lenda lá que diz que o urso panda, o bichinho de pelúcia panda é proibido na China, né? Não pode. Porque teve uma fake news no passado que fizeram um meme com um ursinho desse com a cara do presidente da China, né? do Xi Jinping. E aí o partido proibiu, né? E aí eles falam, mas como que é isso, né? Não poder, na realidade você pode vender, tem em todos os lugares lá, inclusive nos parques temáticos tem, mas você não pode fazer com a cara do presidente. Ah, claro, é uma questão de respeito, né? Aí isso vem do confucionismo. Os chineses têm, o oriental como um todo, eles têm um respeito muito grande pela autoridade. Uhum. Rapaz, agora que ele falou isso, eu tô me lembrando que tem um cara do marketing digital brasileiro que todo dia, eu não vou dizer todo dia, tá?
Mas, cara, pelo menos uma vez por semana ele abre caixinha de pergunta exatamente com 2 fotos. O Xi Jinping e o Singapur. Tô falando, no fim, às vezes é só racismo, né, rapaz? Independente se essa autoridade não foi eu que pus, não foi eu que votei, tá lá, eu tenho que ter uma deferência e um respeito muito grande por ele. Como é no Japão com o imperador, né? O imperador tá lá, ninguém pôs, ele tá lá desde sempre. Mas eles têm um respeito muito grande pela figura, pela autoridade. Então, assim, ela explica essa diferença de... Ou você lembra da fake news que na época lá o casal lá do Viagem Sem Fim, Viagem Sem Fim, esse é o nome, né? Destrincharam que era de que na China não podia tirar foto. Você lembra desse papo? Não pode tirar foto? É uma parada do tipo, né? E eles falaram, não, gente, não é isso não. Não sei se não podia tirar foto, não podia dobrar foto, era uma parada do tipo. Tá ligado? Você lembra desse rolê? Culturas, né? E diferença de valores, em que nós, ocidentais, a gente não deve tentar impor a nossa visão de cultura e valores nas outras culturas, né? Que cada um tem a sua. E talvez seja essa a diferença dos Estados Unidos para a China, né? Os Estados Unidos... Não, e sabe que era de dobrar foto, era na Coreia do Norte. Ah, isso aí, ó, era de dobrar foto na Coreia do Norte, é verdade. Cara, sabe o que é curioso? É que o mesmo cidadão ocidental, que reclama da cultura chinesa é o mesmo cidadão que vai mandar a famosa frase, quem é brasileiro já escutou isso várias vezes, na minha casa mando eu, né? Aqui no Brasil, quem manda lá em casa sou eu. Quem manda na empresa sou eu, como diz o Nando Moura. É o mesmo cara que fala isso, né? Do ponto de vista imperialista, ele quer impor os seus valores, suas culturas. Aí tem, eles chamam de soft power, de hard power, quando não dá, vai com guerra mesmo. E os chineses não. Essa ascensão que ele está tendo, dentro do próprio BRICS, né, com as parcerias, com a nova Rota da Seda, é de cooperação econômica, né? Tanto que os países do BRICS nunca se viu a China falando, ó, você tem que... Os Estados Unidos, quando faz e ajuda, ele tem uma cartilha, né? Você tem que seguir. Você tem que cortar gasto público, você tem que privatizar, você tem que diminuir o tamanho do Estado, que é o consenso de Washington, né? Para você receber minha ajuda. A China não. Obviamente, ela tem o interesse dela, ela defende o interesse do povo chinês, mas ela não impõe os seus valores nem a sua cultura. Ô José, mas você não acha que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem eleições a cada 4 anos, né? Claro que o governo atual pode se reeleger, mas ele tem que disputar as eleições para ficar até 8 anos. Eu não sei exatamente como é que é na China essa questão, se fica mais... Senador que no Brasil é eleito por 8 anos, né, cara? Cara, quem foi que teve essa ideia, mano? O senador, o cara, aí você elege o astronauta, o filho da puta vai ficar 8 anos. Tempo, ou como é que funcionam as eleições lá. Mas pra gente transformar o Brasil hoje num país industrializado, talvez teria que começar com um processo agora que levaria tempo pra gente colher frutos lá na frente. Você não acha que esse modelo eleitoral que nós temos no Brasil complica essa questão? Porque outro dia o governador teve aqui de São Paulo, o Tarcísio, e ele falou, olha, eu tô até fazendo alguns projetos que eu não vou colher os frutos, mas eu tô pensando lá na frente. Vocês acreditam nisso mesmo? Pô, eu tô aqui pensando, qual projeto o Tarcísio ou qualquer governador de direita no Brasil, de extrema direita, porque são eles que se definem assim, está fazendo pensando no futuro que não seja o dele? Eu tô curioso mesmo, cara. Eu realmente queria saber. Alguns projetos que ele citou aqui. Mas a maior parte dos políticos... Inclusive, vocês viram a notícia de que eu tenho quase certeza que ou foi a prefeitura ou foi o estado de São Paulo, comprou uns coletes à prova de bala pra polícia que não resiste a bala nenhuma. Não aprovado nos testes. Aí foi uma deputada do PSOL que foi lá defender a polícia e falar, mano, tá errado esses coletes aí, hein? Eles querem lançar um projeto que colha frutos imediato, para que ele possa se perpetuar por mais tempo, que as pessoas possam ver e falar, já gerou frutos, vou votar nesse cara. Você não acha que o modelo que nós temos hoje no Brasil atrapalharia essa questão de nós tornarmos o Brasil mais industrializado, mais forte? Ah, com certeza, né? Inclusive, naquela pergunta inicial, né, desse papel do governo, o governo está amarrado porque o nosso sistema político, ele na minha visão, ele não é representativo, né? Então, você viu, saiu um governo, entrou outro, mas o Congresso é o mesmo, né? As forças políticas no Congresso são o mesmo. Então, você acaba ficando refém do que eles hoje chamam de centrão, né? O governo faz o que o centrão permite, né? Então, você pode até fazer uma coisa aqui, cosmética aqui e ali, mas no centro do negócio mesmo vai fazer o que a gente quer. E a falta de leis também complica, não é, José? Porque assim,
Nós temos um... Você citou a Câmara dos Deputados, tá? Vamos falar Senados. Mas Brasília é muito corrupta, né? A gente sabe disso. E, inclusive, até... Como? Eu acredito que o Brasil tá indo para um lado perigoso, que é o lado de narco-estado. Que já foi a Colômbia, enfim, com o PCC, Comando Vermelho e tal. E esse pessoal, o Comando Vermelho, Como que o Brasil tá o indo? PCC, também tá dentro de Brasília já. Né? Então, assim, se a gente pegar a China, creio eu que as leis lá são muito rígidas. As pessoas respeitam a autoridade, respeitam as leis. Um exemplo. Mas aqui no Brasil, a gente tem todo esse problema, né? Porque os próprios políticos já são corruptos. As nossas leis não funcionam. Então, é complexo, né? A gente tem um comparativo Brasil e China, né? Porque por essa questão cultural, histórica. Estados Unidos ainda tem leis, né, leis que funcionam. Tem. Mas aqui no Brasil é complicado a gente pensar. Você acredita numa mudança aqui no Brasil? Eu acho que sim, é difícil mudar. O Brasil, eu costumo dizer assim, quando a gente olha a evolução do esporte, o Brasil, teoricamente, é até um país muito jovem, né? Você pegar as culturas que a gente citou aqui, são somente no Oriente, né? Japão e na China, são culturas milenares, né? Eu costumo brincar, os caras falam, o Brasil é muito corrupto, aí compara com outros países. Cara, mas os outros países também, em algum dia, em um momento da história, eles eram muito corruptos também. Não só eles eram, eles ainda são, tá? É só você parar pra ver um jornalzinho local aí de qualquer lugar do mundo, cara. O Brasil não é tão... O Brasil não é muito pior do que vários outros países que vocês estão citando, cara. É foda porque, assim, vão sempre ficar comparando com os Estados Unidos e agora vão comparar com a China e tal. Mas, cara, países têm suas mazelas, tá? E tem seus níveis de impunidade também. O problema do Brasil em relação à impunidade, eu não diria nem que é um problema de lei, tá? É um problema de poder. Poder mesmo, cara. Os políticos básicos, não só políticos, quem tem as costas quentes no Brasil, seja rico, homem branco, essas coisas, não são punidos. Essa é a verdade. E eles não são punidos porque existe uma leniência de classes. Essa é a verdade. Se olhar para a Noruega, para a Dinamarca, eles eram um país extremamente corruptos lá no início da história deles. A sociedade como um todo evoluiu e conseguiu, né, com o tempo, ir construindo amarras para que o sistema melhorasse e você conseguisse controlar. Porque a corrupção, ela existe em qualquer país, tá? Existe no Japão, existe na Noruega. Sim, claro. Obviamente, numa proporção infinitamente inferior do que existe em países ainda em desenvolvimento, como é o nosso caso. Então, acho que cabe à sociedade a gente... E a corrupção de países em desenvolvimento, não se enganem, em muitas instâncias, ela é financiada, ela é por estados, por países desenvolvidos, tá ligado? Se um país tem interesse econômico num país de desenvolvimento, ele vai fazer o possível para que seus planos lá sejam efetivados, comprando quem ele puder comprar. Vamos dar um exemplo aqui, né, pô? Por que as bets foram regulamentadas como elas são no Brasil hoje, que agora fica um monte de político falando na TV aí, nossa, que terrível, que terrível. Porque num determinado momento, representantes de bet fizeram lobby, chegaram pra política e falaram, mano, deixa passar. E passou. A que custo? Só o tempo poderá dizer, tá ligado? Mas são condutas permitidas. Tem que evoluir. Nós ainda somos um país muito jovem. Nosso tempo político, assim... A economia está ligada à política, tá? O poder econômico pressupõe poder político. Né? Então, o nosso Congresso não representa a sociedade brasileira. As forças políticas no Congresso representam o poder econômico. Então, o que é esse negócio das emendas, do orçamento secreto? É poder econômico, é os caras querendo ter dinheiro para se perpetuar no poder. Né? Então, as forças econômicas que colocam dentro do Congresso as forças políticas. Então, quem está representado lá é a classe dominante. Sempre. E vai continuar assim se a gente não mudar o nosso sistema político. Então, o nosso sistema político, ele está viciado, como você falou. A gente está falando aqui de projeto de nação, e a dúvida de todo mundo é essa, né? Não adianta eu fazer um projeto de 50 anos, daqui 4 vai vir um cara e vai acabar com ele, vai mudar. Derruba tudo que o cara construiu. Derruba tudo que o cara construiu. A gente tem que ter um projeto de nação e tem que ter a sociedade como um todo direcionada para isso. Né? A gente estava citando o exemplo da China, como foi o estado desenvolvimentista no Japão, foi assim, da Coreia do Sul também. Tudo bem que na Coreia do Sul foi um ditador que entrou lá e colocou, mas a sociedade acabou seguindo, porque viu que estava dando certo. Então você pega, e a cultura oriental, ele tem muito essa questão da prioridade, né? Eu, como morei no Japão 2 anos, eu achava um absurdo também que eles pensam primeiro no coletivo. Eles não, Diferente. E nós no Ocidente somos mais o individual, a gente é mais individual do que coletivo, e o Oriente é o inverso. Eu achava ali, você se sacrifica, no Japão, quando a gente estava lá, primeira empresa, na cabeça deles era essa. Primeiro a empresa, depois a família.
né? Tem muito esse do coletivo. Então, quando você pega, e essa economia chinesa fala muito no livro dela, essa combinação de família, empresa e Estado, né? Eles estão sempre direcionados no mesmo objetivo, porque eles têm um olhar coletivo, inclusive a família. A família pensa primeiro qual que é o objetivo da comunidade. Uhum. Então, eu morei no Japão, você vê, isso é muito forte, né? Aqui no Brasil, se passar aqui na rua, você vê alguém jogando um papel de bala no chão, dificilmente você vai lá e chama a atenção da pessoa. Lá no Japão, se você fizer isso, qualquer um que estiver passando perto de você vai te dar uma bronca. Mas assim, também não vamos esquecer os fatores históricos, né, gente? Assim, o Japão, quando você estuda história, o Japão não é nenhuma camponesa inocente. O que eles arregaçaram com seus vizinhos não é brincadeira. E o Japão foi muito beneficiado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, né? Segunda ou Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos literalmente virou cliente VIP do Japão. Até um dia um cara escreveu um livro lá e deixou os Estados Unidos puto. Aí os Estados Unidos, vamos investir em Taiwan. Então, assim, eles receberam também um benefício do capitalismo gostoso, tá ligado? Capitalismo de Estado, pra variar, né? Então, assim, usar o Japão como exemplo, ignorando o fator história, né? Como eles se comportaram historicamente, é muita inocência. Não é porque eles são um povo legal que simplesmente evoluiu, tá? Não é isso, tá? Houve um monte de proposições benéficas pro povo japonês, que, comparado com o Brasil, também é um país muito menor, também, vamos lembrar disso, né? Vai fazer você pegar o papel de bala no chão. Eu passei por várias situações. Nem tem lixeiras lá, né? Não sei onde você morou, mas onde eu passei. Não tem. Nas cidades que eu passei, não tem lixeira. Não né? tem lixeira no Japão. Logo que eu cheguei Claro, no estádio também, né? Os japoneses lá limpando tudo, né? Exatamente. Aí você corta para as reportagens que mostram países como o Japão pegando todo o seu lixo, colocando numa balsa e jogando em países da África. Tô ligado nisso, né? Pra quem não tá ligado, países como os Estados Unidos e países envolvidos como o Japão também fazem isso. Ó, pega todo o seu lixozão gostoso, coloca numa barca e manda pra África aí, pra países pobres aí, ó. Manda pra lá, manda. Tem um país, inclusive, na costa da Jamaica, se eu não me engano, cara, que a praia virou um grande lixão de roupa. Sabe, roupa cheia, essas paradas tudo aí? Que os caras preferem jogar fora, tá ligado? Fora, entre aspas, né? Joga pra um país aí. Tchau, obrigado. Ó o lixo chegando! A educação. Logo que cheguei no Japão, assim, eu saí de uma estação e essa cidade de Hamamatsu, quando eu fui, era a que mais tinha brasileiro. Então engraçado, gente, eu falo assim que eu conheço o brasileiro pelo andar, né? Às vezes parece só uma frase de efeito, mas não. Porque o japonês, ele tem um jeito de andar, ele anda rapidinho, né? Parece e o brasileiro já é mais desleixado. Então eu desci na estação, você vê quem é brasileiro, quem não é só pelo andar. E aí uma vez, logo que eu cheguei, eu desci, eu vi o cara jogando um papel de bala no chão. E eu vi que era um brasileiro. Cara, ele jogou, na hora veio um japonês, parou ele, chamou atenção, deu uma bronca nele, fez ele pegar o papel de bala. Fez. E pôr no bolso. O japonês, ele anda com lixo no bolso. Sim. Meu irmão japonês, ele fuma, eles andam com um cinzeiro portátil. Olha isso. Parece um isqueiro, assim, sabe aquele zipo? Sim. Mas é um cinzeiro, né? Eles andam, inclusive, andando no pescoço. Meu irmão, é engraçado você ver um japonês típico mesmo. Ele tem tipo um colarzinho, ele anda aqui no pescoço. Né? Então ele vai fumar, tá fumando na rua, ele não pode jogar nem a cinza no chão. Ele abre o negocinho e bate dentro. E nem pode fumar na rua, eu acho, né? Porque pelo menos onde eu andei ali, você tinha fumódromos na rua. Tem vários locais que você não pode. Que você tinha que fumar ali num fumódromo. Igual esses que tem nas baladas aí, no Japão, na rua. Diferente da Europa, por exemplo, que você tá sentado no restaurante e o cara tá fumando na tua cara. É horrível. Eu acho que, até mesmo pra atravessar a rua, nós aqui brasileiros, a gente já é ansioso, né? E aí, às vezes... Não, a gente tem medo de ser atropelado, é diferente. Eu tava numa rua que não tinha carro passando e o farol tava fechado pros pedestres. Cara, olha esse corte aqui, chat. Ó, eu tô vendo só a thumb aqui. Olha só, Engenheiro Léo falando sobre a decadência no show da Lady Gaga. Cara, você sabe o que contaram depois do show da Lady Gaga? Ai, meu Deus. Ninguém atravessava a rua. Eu ficava até ansioso, que eu falava, gente, não tá vindo carro, dá pra atravessar. E aí eu segui eles, né? Eu falei, não vou atravessar, não vou ser o mal educado. E eles não atravessam. Não atravessa. Então é uma questão de cultura que o Brasil tá anos pra trás. Não é isso não. Não é isso não. A gente no Brasil, a gente como pedestre quer respeitar a faixa de pedestre. Só que o motorista não faz isso. O motorista nos atropela, tá ligado? Porque no Brasil o motorista sente que ele é superior. Essa é a verdade. Se inscreve nesse canal aqui, tem vídeo de segunda a sexta. Beijos. Até mais.